Examinando as Escrituras, livro dos Salmos, capítulo 33, a partir do versículo 10. O Senhor acaba com os planos das nações. Ele não deixa que eles se realizem, mas o que o Senhor planeja dura para sempre. As suas decisões permanecem eternamente. Feliz a nação que tem o Senhor como seu Deus. Feliz o povo que Deus escolheu para ser dele. Nós temos aqui uma forte palavra profética a respeito da criação de Deus, de todas as coisas, pela sua palavra, e agora do controle de Deus. Tudo está nas mãos de Deus. Deus controla os planos das nações. Deus controla a história das nações. Então Deus criou a terra e criou o homem de tal maneira que o homem, se unindo à mulher, iriam se multiplicar, encher a terra. E com isso a terra seria dividida, inicialmente em famílias e posteriormente em nações, a partir de certos líderes, certos chefes de famílias. Então, Deus assumiu o controle desta circunstância, dessa situação. E Deus está aqui dizendo, o Espírito de Deus revelando nessa palavra profética, que Deus não iria deixar a história da terra na mão desses líderes, desses futuros governantes, esses chefes de família, de clã, de comunidade, de sociedade, que iriam com certeza se aventurar a querer ter o domínio da terra. Então, o Senhor acaba, ele frustra com os planos das nações. Ele não deixa que eles se realizem. E a história dentro das Escrituras vai nos mostrar alguns momentos em que essa palavra profética ela se cumpre na história. Nós começamos falando sobre a história de Noé. Quando a terra se encheu de violência e, ao que parece, as nações ali da época de Noé tinham um propósito de impor já um governo do mais forte. Então a palavra de Deus diz que a violência se multiplicou. Havia ódio, havia guerra, já existiu, começou a haver então a escravidão, a opressão. Os povos se armavam, se fortaleciam, tinham os melhores guerreiros, mais bem armados, e assim já estavam escravizando os menores, os mais fracos. Então já estavam surgindo os oprimidos, os escravizados. Então Deus não se agrada do mal, Deus não se agrada da injustiça, da escravidão, da violência, da tristeza, das lágrimas derramadas pelo oprimido. E Deus, então, age como está aqui nessa palavra profética. O Senhor acaba com os planos das nações. E com o dilúvio, Deus acabou com aquele projeto das nações. Um segundo momento que nós podemos aqui perceber Deus frustrando os planos das nações foi quando também, tendo em vista o estabelecimento de um governo mundial unido, mas com certeza também escravista, de uma dominação do mais fraco pelo mais forte, Deus confundiu as línguas dos povos ali na Torre de Babel. Então, naquela experiência também havia um propósito de poder das nações, de se unirem em volta daquela torre, estabelecer ali o domínio do mundo,
domínio da terra, que a serpente, que o diabo já havia oferecido ali no Jardim do Éden ao primeiro casal, para que eles então fossem iguais a Deus e dominassem sobre a terra. E Deus ali retirou o casal para fora do Jardim do Éden, para que, com aquele propósito agora, com conhecimento do bem e do mal, para que eles não viessem a comer do fruto da árvore da vida e vivessem para sempre daquela forma. Então, eles foram expulsos para que não vivessem eternamente daquela maneira. Então, era necessário nascer de novo, ser batizado com o Espírito Santo. Então, Deus já ali criou um plano de salvação e um plano de conversão, de redenção, mas também de arrependimento e de nova vida. Um reino onde habitasse a justiça, uma conversão a Cristo, às Escrituras, a direção de Deus, para que aqueles que o obedecessem, aqueles que andassem neste caminho da palavra, caminho estreito, porta estreita, o caminho do justo, do reto, esse fosse salvo. Esse é salvo em Cristo. O que o ama, obedece e pratica a sua palavra. O que crê e pratica e vive em obediência a Cristo é este que é salvo. O salvo é o que entra pelo caminho estreito, é o que acerta pelo caminho estreito. E o livro de Salmos nos diz que o caminho estreito é o caminho do justo. É o justo que acerta este caminho estreito. É o caminho da retidão, o caminho da justiça. Então, ali, também na Torre de Babel, foram frustrados, conforme nós encontramos aqui, Salmos 33, versículo 10. Um outro momento que nós aqui podemos mencionar, Deus frustra ali, por exemplo, o propósito da Babilônia, quando o rei Nabucodonosor se engrandeceu, construiu a sua estátua, mandou que todas as nações o adorassem, o servissem, e ali Deus frustrou os planos e não deixou que eles se realizassem, do rei Nabucodonosor, que estava imaginando que também iria controlar tudo no mundo, o poder, a adoração, o culto, tudo em volta da figura do rei da Babilônia. Nós também vemos isto em relação a Faraó no Egito, quando ele também quer que pelo menos a nação de Israel, porém muitos outros escravos de muitas outras nações estavam ali e aproveitaram aquele momento para fugir do Egito junto com o povo de Israel. Houve uma grande mistura de escravos de diversas nações ali, junto com Israel, saindo, porque Deus estava mais uma vez cumprindo essa sua palavra, de que ele criou a terra e ele controla as nações, ele domina sobre as nações, ele dá ordem às nações e ele frustra os planos das nações quando estes planos estão contra a ordem de Deus, a palavra de Deus, quando mexem com a soberania de Deus, ou quando ferem ao próximo, ao pequeno, ao pobre, ao fraco, ao oprimido. Isso vem acontecendo em toda a história, na história dos grandes impérios, história das grandes nações, história das grandes ideologias, das grandes filosofias de revoluções no mundo, que também imaginavam poder criar um certo tipo de revolução que iria alcançar toda a humanidade. Nós vemos na história Deus agindo e Deus frustrando os planos dessas nações. E a palavra de Deus diz: mas o que o Senhor planeja dura para sempre. As suas decisões permanecem eternamente. Então, o plano de Deus de salvação, o plano de Deus
de dar graça ao humilde, de exaltar o que se humilha, o plano de Deus com Israel e o plano de Deus, como nós já temos aqui trazido essa revelação do Espírito Santo, o plano de Deus de levar o evangelho a certas nações e criar um povo, criar uma fortaleza do Senhor. Isso é plano de Deus. Quando Paulo iniciou, por exemplo, o seu trabalho de levar o evangelho às nações, o Espírito do Senhor o conduziu para o Ocidente, para uma terra de liberdade, uma terra onde o Espírito Santo teve esta liberdade para batizar, para atuar, para dirigir. E o impediu quando ele pensou em ir para o Oriente. Deus, o Espírito Santo, disse que não, para que ele não fosse para o Oriente, mas que ele fosse para o Ocidente. Então vemos aí a direção de Deus, os planos de Deus. Hoje, quando nós vemos algumas coisas acontecendo, algumas guerras, alguns movimentos, nós vemos que Deus já trabalhou para que exista uma nação fortalecida que está trabalhando de acordo com a vontade de Deus. É uma nação que defende a liberdade, que coloca como principal objetivo da sua nação lutar pela liberdade no mundo. Então, preservar a liberdade, lutar contra a opressão. Hoje trabalha dessa forma, e aí nós vemos essa profecia se cumprindo. Deus escolhendo a nação, Deus escolhendo nações. Então, se a nossa nação também se encaminhar no rumo da palavra de Deus, conhecer e praticar e entender a vontade de Deus, de falar a verdade, de pregar a justiça, ter atos de justiça, de buscar a paz, de buscar a vida. Se nós andarmos por este caminho, este versículo, esta palavra profética, virá sobre nós, acompanhado das bênçãos. Ela diz assim: feliz a nação que tem o Senhor como seu Deus. Feliz o povo que Deus escolheu para ser dele. Então nós temos um grupo de nações que tem escolhido o Senhor, que tem o Senhor como seu Deus. E o Senhor é justo, Ele é a verdade, Ele é luz, Ele é paz, Ele é justiça. Então, essas nações escolhidas de Deus são nações que buscam a liberdade. E onde está o Espírito de Deus? Aí a liberdade. Vemos aqui a importância do batismo com o Espírito Santo, até mesmo para as nações. Nações batizadas com o Espírito Santo, com o Espírito da liberdade. Onde está o Espírito de Deus, aí a liberdade. Então, este sinal, feliz é a nação que tem o Senhor como seu Deus, feliz a nação cujo Deus é o Senhor, em outra tradução. Nessa nação, o enfoque principal é a liberdade. E por isso estão lutando, estão até em guerra, respondendo a ações contrárias à liberdade. Nações que estão querendo dominar, escravizar, com violência, como era nos dias de Noé, que são também nos nossos dias. Mas Deus já preparou um povo, Deus já preparou nações para resistirem. São nações escolhidas de Deus, porque Deus está no controle, Deus está no comando dessas coisas. Então vamos orar para que também a sua família, a sua casa seja uma casa abençoada, escolhida por Deus, onde habita a justiça, a paz, o amor, a verdade. E também todas as nações da terra sejam alcançadas por esta palavra, porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então,
está aberto para todas as nações da terra. Que todas as nações venham a se converter ao Senhor. Senhor, em nome de Jesus o Cristo, nós clamamos a Ti pela salvação de toda a terra. Que todas as nações sejam felizes, abençoadas, Senhor, recebendo a Ti, ó Deus, em Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Que obedeçam a Tua Escritura, a Tua palavra, sigam, Senhor, a Tua vontade, deem lugar à liberdade, busquem a paz, busquem e creiam no poder do amor ao próximo, no poder da valorização da vida de todos, Senhor, com o mesmo valor, com igualdade, com liberdade, ó Deus, com fraternidade, com todas as coisas que produzem a vida, que produzem paz, que produzem união, que produzem, Senhor, uma vida que satisfaz, uma vida com abundância. Essa é a Tua promessa. E para que isso seja alcançado na terra, nós sabemos que o Senhor trabalha em nações, converte o coração das nações. E nós pedimos, Senhor, que todas as nações da terra venham a ser alcançadas pela Tua palavra, venham a alcançar vida, venham a alcançar liberdade, e que todos sejam felizes e abençoados, ó Deus. Abençoa todas as nações da terra, abençoa todas as famílias, abençoa esta família que nos ouve. Nós oramos porque amamos estas vidas e clamamos a Ti, Senhor, dá vitória, traz a paz, a liberdade, o amor, traz salvação, derrama sobre toda a terra. Nós oramos em nome de Jesus, o Cristo. Amém. E que Deus te abençoe eternamente.